Fala galera, tudo bem? Professor Chicão aqui, tá? Hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo com mais uma mini aula. Hoje vou falar sobre os efeitos das ervas na testosterona masculina, né? Durante muito tempo aí nós temos tentado utilizar ervas as mais variadas possíveis, com o objetivo de ter uma alternativa ali teoricamente natural para o aumento da testosterona. Alguns, no caso de alguns atletas, até utilizando esse artifício com a tentativa de aumento natural desse nível de testosterona e, por tabela, a sua performance. Então, hoje nós temos aqui como objetivo, né, compreender quais seriam os efeitos dessas ervas sobre os níveis de testosterona. Depois, analisar cientificamente, através de estudos clínicos randomizados, se de fato existem ervas com esse poder, com essa eficiência de aumentar essa testosterona. E como seria a aplicação prática para profissionais de saúde e atletas, né? Bem, então eu vou usar aqui como referência esse grande estudo aqui. Esse estudo aqui, pessoal, é uma revisão sistemática de 32 estudos clínicos realizados entre 2001 e 2019. Nesta revisão aqui foi usado apenas estudos clínicos randomizados, né? Com homens maiores de 18 anos e que tinha a avaliação de testosterona antes e depois, como também um comparativo com o placebo, né? Para saber se teve algum tipo de efeito placebo com a utilização dessas ervas, né? Bem, então isso aqui que eu coloquei para vocês agora é a pirâmide de evidências, né? Como vocês podem ver aqui, eu estou colocando para que vocês vejam que esse tipo de estudo aqui, ele trabalha com o topo da pirâmide de evidências, apenas com estudos clínicos randomizados, certo? E é uma revisão sistemática, tá? Então nós estamos tratando do suprassumo de evidências científicas, né? Revisão sistemática, somente estudos clínicos e randomizados. Beleza? Bem, essa revisão aqui, ó, eles começaram lá a pesquisa, acharam, né, 4.384 artigos. Isso aí começa uma seleção, uma espécie de um processo de triagem, até encontrar os artigos que são elegíveis para pesquisa, né, que de fato falem sobre testosterona, com homens maiores de 18 anos, enfim, né? Então eles começaram com 4.384, após a remoção das duplicatas, né? Isso aqui caiu para 3.353, 146 foram elegíveis para a leitura total dos artigos, tá? Após a leitura, mais 114 artigos foram eliminados. Por quê? Porque utilizavam nos estudos multi-ervas. O foco é analisar se uma erva tem efeito sobre o aumento de testosterona. Então, ele aqui no caso, ele eliminou estudos que tinham mais de um tipo de erva, né? Como também eliminou estudos que não tiveram avaliação do nível de testosterona, nem antes nem depois, não tinha grupo controle, que os pacientes estavam fazendo terapia de reposição de testosterona, como também não tinha, sem população adulta, sem humanos participantes, né, ou seja, estudos apenas in vitro ou em modelo animal e revisões bibliográficas, tá? Então sobraram apenas 32 estudos. Aqui vocês já começam a perceber que tem muita coisa publicada, mas sem tanto impacto, né? E muita gente utilizando publicações de baixo impacto para recomendar a utilização desse tipo de produto. Então, nesse estudo aí, eles incluíram as ervas mais conhecidas, né? Aí temos ali o fenogrego, a ashwagandha, o panax de sangue, o tribus terrestre, a maca peruana. Aqui nós temos o long jack, rhodiola rósea, o gengibre, o que é esse aqui? Aqui é o cardobento, a mucuna purens, o ginseng siberiano e a iombina, né? Então todos esses aqui estão contidos aqui nesse grande estudo, né? E foi avaliado se de fato eles tinham algum benefício para a performance. Então eu já adianto
que eu vou focar aqui apenas nos 5 primeiros, né? Já adianto logo de cara que se você comprou qualquer um dos suplementos que estão aqui, do 6º até o 13º, jogou dinheiro fora. Pô, já adianto que eles não servem para performance, né? Mas será que os outros também servem? É o que vamos ver aqui agora, tá? Então, o foco principal disso é fazer com que você pare de rasgar dinheiro, né? Com suplementos inúteis, tá? É muito bom, é muito importante que você tome como base os estudos científicos de grande impacto para que você possa, de fato, investir seu dinheiro suado naquilo que de fato funciona. Então, nesse estudo aqui, nessa mini aula, eu vou focar aqui em 4 plantas que tiveram algum tipo de resultado, tá? No caso, 2 que tiveram algum resultado, que foi o fenogrego e a ashwagandha, certo? E as 2 mais comuns, mais conhecidas e que todo mundo praticamente usa, que é o Tribulus terrestris e a maca peruana, tá? Então, geralmente é utilizado essa combinação de Tribulus e maca peruana com o objetivo de aumentar a testosterona, a libido e a performance esportiva, provocada pelo aumento da testosterona, certo? Então, vou focar nessa mini aula na maca peruana e no Tribulus terrestris. Então, esse estudo que eu falei para vocês no começo, ele trouxe 3 estudos com maca peruana, tá? Que são esses 3 que estão aqui. Aqui foi a referência que ele utilizou para avaliar se a maca peruana de fato aumenta a testosterona. Utilizou esses 3 estudos. Eu separei eles no formato de tabela aqui, tá? Então, tem aqui os 3 estudos, o grupo estudado e o resultado desses estudos sobre a testosterona. Observa aqui. Primeiro estudo, 50 homens com disfunção erétil. Segundo estudo, 18 homens saudáveis, de 20 a 40 anos. Terceiro estudo, 56 homens saudáveis, de 21 a 50 anos. Essa aqui eu vou falar muito rápido, porque eu já adianto que os 3 estudos não tiveram nenhum tipo de alteração no aumento da testosterona com o uso da maca peruana. Tá? Então, esse aí é mais um suplemento que você pode jogar no lixo. Não gaste seu dinheiro comprando maca peruana com o objetivo de aumentar a testosterona. Primeiro estudo, ele utilizou por 12 semanas 2.400 miligramas de maca peruana por dia. Segundo estudo, ele utilizou 1.750 miligramas de maca peruana por dia, também por 12 semanas. Terceiro estudo, 1.500 miligramas de maca peruana por dia, entre 1.500 a 3.000 miligramas, que era 1,5 gramas ou 3 gramas por dia, por 12 semanas. E os 3 estudos não teve nenhum tipo de impacto significativo na testosterona, ou seja, não aumenta a testosterona. Eu estou focando aqui apenas na testosterona, já que a libido tem outros fatores também que são associados, não é apenas uma questão de aumento de testo, a libido tem também a questão psicológica, afetiva, são outros fatores. Então eu quero avaliar aqui apenas testosterona, tá? Próximo item aqui seria o Tribulus terrestris, tá? Esse mesmo estudo, ele também, dentro daquela grande varredura que ele fez para reconhecer os estudos que foram randomizados, que tinham uma boa qualidade com a utilização do Tribulus para aumento de testosterona, e ele conseguiu encontrar apenas 4 estudos em todo o planeta que trazem essa temática. Tribulus terrestris e aumento de testosterona, com todos aqueles parâmetros lá que eu falei de seleção, esses 4 aqui se enquadraram, tá? Apenas 4, né? Então, dos 4 estudos, primeiro estudo, 180 homens de 18 a 65 anos com disfunção erétil, tá? Isso lá na Bulgária, ou seja, a utilização de 500 miligramas de testosterona 3 vezes ao dia, por 12 semanas, 1,5 gramas por dia, né? Não houve efeito significativo no aumento da testosterona. Segundo estudo, 21 homens saudáveis de 20 a 36 anos, também lá na Bulgária, né? Também por 4 semanas, sem diferença significativa nos níveis de testosterona, né? Terceiro estudo, 30 homens saudáveis com mais de 40 anos, também com disfunção erétil.
utilizando por 30 dias 800 miligramas de tríbulos terrestres, sem aumento significativo na testosterona. E agora aqui o quarto estudo, com 70 homens de 40 a 70 anos, com hipogonadismo tardio, certo? Eles utilizaram por 3 meses, 250 miligramas de tríbulos terrestres 3 vezes ao dia. E esse estudo aqui, ele verificou um aumento significativo nos níveis de testosterona. Opa, será que isso aqui procede mesmo? Então vamos nos aprofundar nesse estudo que deu efeito positivo, né? Saber se de fato é relevante para homens saudáveis ou atletas também, né? Homens saudáveis, né? Vamos lá. Certo, então esse estudo aqui, esse que deu efeito positivo, ele, primeiro, né? O grupo dele aqui estudado foi 40 homens, aliás, foi homens de 40 a 70 anos, né? Então você já observa que a faixa etária já é bem grande. Homens de 40 até 70, uma margem aí de em torno de 30 anos, né? Já deixa ali um pouco de... Será que se tivesse tido algum tipo de efeito positivo para o homem de 40, teria para o homem de 70? Ou vice-versa, né? Tem uma margem grande aí. Então esse grupo aqui, ele foi dividido em 2 grupos de 35 pacientes. Um grupo utilizou o placebo e o outro grupo 250 miligramas de tríbulos terrestres 3 vezes por dia durante 3 meses, tá? E o resultado aqui desse artigo foi um aumento significativo no nível de testosterona, né? Então, assim, você já começa a ter uma esperança, né? Mas calma, assista essa aula até o final, tá? A média aqui foi para 2,5, saiu de 2,15 nanogramas, né, de testosterona para 2,73 nanogramas de testosterona, certo? Então, assim, esse estudo aqui ele tem como viés uma pequena amostra, apenas 70 pessoas, um curto prazo de avaliação, apenas 3 meses de acompanhamento, né? Como também não houve o crossover, que é a troca aqui do grupo aqui em relação ao placebo e ao uso e ao grupo que estaria usando o tríbulos, né? E não foi avaliado a função renal nem o PSA livre, tá? Primeiro, antes de continuar aqui o nosso vídeo, aproveita, segue aqui o nosso canal, compartilha esse conhecimento, é importante para o crescimento do canal e também para que mais pessoas não percam seu dinheiro comprando suplementos inúteis, tá? Eu vou aqui no nosso canal, no meu canal, indicar somente suplementos de fato que funcionam e que vale a pena você investir o seu dinheiro. Certo? Primeiro, né? Esse estudo aqui ele foi feito com homens com hipogonadismo tardio, né? Então, tá, para você compreender o que é isso, certo? Isso aqui é uma condição caracterizada pela redução na produção de testosterona em homens. Isso é natural, isso acontece à medida que os homens envelhecem, ok? Então, assim, e o que é que causa isso? Isso é uma função fisiológica progressiva. Isso acontece devido ao declínio progressivo da função testicular, certo? E da sinalização do eixo hipotálamo hipofisário através do processo de envelhecimento. Então, isso, todos os homens vão passar por essa queda dos níveis de testosterona. Só que o hipogonadismo aqui, se ele estiver muito abaixo, ele pode ser nocivo para os homens, né? Ele tem que ter sim, vai ter sim essa queda, porém é importante que o homem tente manter os níveis de testosterona em níveis normais, saudáveis, tá? Geralmente isso acontece com homens da faixa etária a partir dos 40 anos. Né? Começa a acontecer esse declínio, né? Ok, e como é que isso é diagnosticado? Geralmente através de exames de sangue com testosterona abaixo de 3,5 nanogramas por mililitro, né? Associados a sintomas clínicos. Quais são esses sintomas clínicos? Sintomas cognitivos, musculares, metabólicos, sexuais e outros sintomas. Por exemplo, cognitivo, fadiga, depressão, irritabilidade, dificuldade de concentração e de perda de memória. Musculares, redução da massa muscular e de força. Metabólicos, aumento de gordura corporal, resistência insulínica e risco cardiovascular aumentado. Sintomas sexuais, diminuição da libido, disfunção erétil e redução das frequências de ereção matinal, tá?
Tem também aqui outros, aí veria ali uma osteoporose, uma redução da densidade óssea e também anemia, né? São os principais sintomas correlacionados com o hipogonadismo, tá? Bem, então, avaliando aqui ainda o estudo, observa lá os gráficos, né? Nós temos ali o gráfico, o nível inicial da testosterona nesses homens que usaram o tríbulos terrestres. Observa que o nível normal, para que ele tenha uma saúde ali, seria essa linhazinha aqui, ó, que eu estou marcando aqui agora, tá? Aqui seria o nível considerado normal. A partir daí seria considerado um nível saudável de testosterona. Então o grupo ali que tinha o hipogonadismo antes do tratamento estava ali em torno com 2,15 nanogramas de testosterona por mililitro, ok? Beleza, então após 3 meses de tratamento, esse grupo ele passou de 2,15 para 2,73 em 3 meses de tratamento. Aí o artigo ele classificou como aumento considerável de testosterona. Vamos avaliar aqui o seguinte ponto. Observe que os níveis normais é a partir de 3. Tá? Então, se você tinha um paciente com hipogonadismo e você ofereceu para ele o tríbulos terrestres, mesmo com a utilização por 3 meses, você não normalizou aquele nível dele de testosterona, ele continuou com hipogonadismo, continuou com todos os sintomas que são nocivos para a saúde dele. Então, no meu ponto de vista, não teve aumento significativo de testosterona ao ponto de retirar esse grupo da condição de hipogonadismo. Tá? Então, para mim, não é válido. Nesse caso aqui, eu recomendaria esse meu paciente para o acompanhamento com um médico para ter o tratamento adequado e uma reposição de testosterona de forma exógena, como deve ser, para trazer os níveis de teste desse paciente rapidamente para os níveis normais, devolvendo a saúde, a vitalidade a esse homem, né? Ok, e tem um outro ponto também que temos que avaliar. Nesse mesmo estudo foi avaliado o PSE total. É uma pena que eles não avaliaram a PSE livre, né? O PSE tem uma ligação ao aumento da possibilidade de câncer de próstata, certo? O grupo antes do tratamento tinha ali o seu PSA em 1,38. E após o tratamento, esse PSA foi para 1,66. Após 3 meses, ó, começou aqui com 1,38. Após 3 meses, foi para 1,66 nanogramas por mililitro de PSA. Tá? Então, assim, a diferença observada foi de 20,29%. Se jogar aqui uma significância estatística, vai dar altamente significativo, com um P ali em torno de 0,007. Então, significando que não tirou o paciente de uma condição de hipogonadismo e ainda começou a aumentar o PSA desse paciente, né? A longo prazo, observe que foi apenas por 3 meses, mas houve um crescimento exponencial. Será que isso a longo prazo poderia continuar aumentando a PSA do paciente ao ponto de colocar esse paciente em risco aumentado para câncer de próstata? Então, a minha avaliação em relação a tríbulos terrestres e testosterona é que não vale a pena utilizar esse tipo de suplemento, nem tríbulos, nem maca, nem todos aqueles que eu já falei no começo, porque não são efetivos para aumento de testosterona. Tá? Vocês estão apenas jogando o seu dinheiro fora. Os outros dois lá que tiveram efeito positivo, que é o fenogrego e a ashwagandha, certo? Será que de fato vale a pena utilizar? Vamos avaliar os estudos mais aprofundados desses 2 suplementos aqui, para tentar chegar a um parecer e saber se de fato vale a pena utilizar esses suplementos para o aumento de testosterona. Mas isso aqui será a cena dos próximos capítulos, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou parar por aqui, mas eu vou continuar o vídeo, um vídeo para fenogrego e um outro só para ashwagandha, tá? Ou então, se não ficar muito longo o conteúdo, eu posso até juntar os 2. Beleza? Então, não esquece, curta o nosso canal, segue aqui o nosso canal, compartilha também e nos vemos nos próximos vídeos. Fica ligado porque eu vou continuar aqui com fenogrego e com ashwagandha para que você pare de jogar seu dinheiro fora com aquele que não funciona. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.